lisonjeado, até fala, é estranho Olá. alguém colocar tanta importância, tanta relevância para a gente, né? Igual eu brinco com o pessoal, sou só o psicólogo pantaneiro aqui do sul do Mato Grosso do Sul. E eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado e estar participando, conhecendo aí esse projeto seu, que parece ser um projeto que você faz parte, né? Parece ser um projeto muito bonito, que envolve uma questão muito significativa, né? De participação social. E acho muito interessante também, muito rico, ver pessoas, né, de todas as áreas, culturas diferentes, igual você falou que tem pessoas de cidades, estados diferentes aqui, até países diferentes, buscando estar interagindo, conhecendo, sabendo mais sobre determinados assuntos, né? Acho muito rico essa troca de informação. E você me convidou para estar falando sobre a ansiedade em tempos de pandemia. Eu honestamente me sinto bastante confortável para falar sobre isso, principalmente por causa do meu trabalho clínico aqui, né? Eu estou no consultório agora nesse momento, estava até atendendo, né? Comentei com você que não conseguiria entrar com certa antecedência. E como é interessante, né? Até esse último atendimento, quase sempre um volume significativo dos atendimentos todos os dias envolvem dificuldades que as pessoas encontram no dia a dia com base relacionada à ansiedade. E em relação à pandemia, como que foi um evento que nos colocou à prova? Eu vi muitas pessoas, principalmente mais próximas que eu atendo aqui, em priori, a maioria semanalmente, as que encontravam algum nível de dificuldades acabaram ficando ainda mais difíceis de lidar com os contextos que já encontravam, né? Porque questões que inibem a gente, que vem a questão do isolamento social e outras, né, que servem como ameaça, a questão do próprio vírus, o risco de perder alguém que amamos, etc. São vários gatilhos que, de uma forma ou de outra, podem nos fazer sentirmos mais desconfortáveis, né? Para quem já tem o padrão ansioso, foi bem comum de observar desde março, fevereiro para março, que começou aqui no Mato Grosso do Sul, começou a ficar mais complicada a questão relacionada ao Covid, que esses gatilhos foram fazendo com que a questão da ansiedade aumentasse, né? Para quem tem algum diagnóstico, para quem tem algum CID, como transtorno de ansiedade generalizada, crise de pânico, alguma fobia, isso ainda ficou mais aguçado. E até para aqueles que não têm, é o mais comum, né? Uma pessoa que não tem um diagnóstico, mas que venha sofrer, venha ter algum desgaste por causa da ansiedade, um nível já patológico, mas que ainda não pode ser considerado uma doença. E como eu estou conversando aqui com pessoas que eu ainda não conheço, eu pensei bastante sobre o que está falando hoje, e acho extremamente interessante que a gente possa ter algum contato, alguma interação sobre dúvidas, perguntas ou sugestões relacionadas ao tema que você que está aí comigo aqui tenha. Então, se a Samara puder, tá olhando aí no bate-papo, se alguém quiser fazer um comentário, abrir uma pergunta, puxar para algum lado de vivências que você tenha passado esse ano, algo mais específico, para não ficar falando de uma forma repetitiva sobre um tema, né? Não ficar batendo sempre em cima da mesma coisa. Fique à vontade e se a Samara puder ir tá passando, abrindo esses questionamentos, essas perguntas, acho que de forma interativa vai ficar mais rico, vai ficar mais bacana, em vez de fazer só de uma maneira conceitual aqui, né? Ficar falando de conceitos. Justamente porque penso como psicólogo, né? Eu atuo, sou formado desde 2008, tenho clínica desde 2010, mas atendo trabalho desde 2004, desde que entrei na faculdade. No primeiro ano já gostava, já atendia na policlínica da minha universidade. Eu penso que uma das grandes dificuldades para elaborar qualquer questão emocional subjetiva, lidar com ansiedade, lidar com transtorno, lidar com uma dificuldade, lidar com luto, lidar com uma doença, é conseguir realizar uma aplicação prática disso, né? Então, eu tenho me atentado muito a isso. Eu sou uma pessoa que participa muito, publica muito conteúdo, publicava muito em âmbito científico. Depois, com as redes sociais, comecei a tentar expor bastante as questões que envolvem a minha área da psicologia, no intuito de ajudar e fazer esse link
de trazer um conceito do que é algo dentro de um formato que você consiga ter uma aplicação desse algo e ter resultados, como a gente está falando aqui, por exemplo, ter um declínio, uma organização da ansiedade, transformar ela para algo que não te prejudique, que não te cause danos no seu dia a dia, tem uma distância muito grande, né? Então, por isso que eu acho muito interessante, se for possível, a gente fazer essa interação para conseguir entender quais pontos que pegam para você, né? Para quem ainda não sabe, tem uma ideia muito superficial do que é ansiedade, eu me lembro de um professor na época da universidade ainda, antes de formar, de fazer pós-graduação, qualquer coisa, ele fez uma definição muito simples para mim e que acho que fica mais fácil de entender, mais realista do que aquilo que talvez você esteja acostumado a ouvir, né? O que eu vejo que as pessoas que eu tenho contato estão acostumadas a ouvir, não sei se é como você percebe, mas é muito comum que me relatem assim. Que a ansiedade é o excesso de futuro. E a depressão é o excesso de passado. Nós não vamos falar de depressão hoje, mas vamos atentar à ansiedade. E eu, honestamente, eu discordo. Posso falar aqui completamente sobre essa colocação. Não acho que o ansioso é uma pessoa que sofre por isso só por estar conectado ao futuro. Por isso eu quero trazer esse conceito que meu professor trouxe. Ele sempre dizia que a ansiedade, normalmente falava de estresse, mas o estresse que vem a gerar a ansiedade é um estímulo externo que o corpo não consegue ou não conseguiu digerir. Ou seja, você tem contato com algo, isso pode estar no seu passado, algo que já passou, você não lidou, não conseguiu lidar muito bem. Isso pode estar no presente, pode estar aqui agora, pode estar acontecendo hoje, alguma coisa aí na sua casa, no ambiente onde você está assistindo isso, está vivenciando isso agora, nesse momento presente. E também pode se encaixar a questão de uma perspectiva futura. Mas independente disso estar numa questão de passado, presente e futuro, esse evento externo, o que é evento externo? Algo que aconteceu independentemente do seu desejo, que envolve uma outra pessoa ou meio que você vive, que não parte só da sua ação. Então, o seu trabalho, sua esposa, seu esposo, o seu marido, a sua esposa, um filho, um colega, um Covid, igual a gente trouxe aqui, né? Muitas pessoas podem até falar que é esperado que houvesse novas pandemias, né? Nós brasileiros somos privilegiados e, felizmente, pelo menos para aqueles que têm o mínimo de condição, de estrutura para estar vivendo uma vida digna, né, com teto, uma casa, não sofremos quase nenhum dano, né? Moramos em um país com um bom clima, terra rica, sem desastres naturais, então para nós foi bastante incomum. Então, poderia até falar que era possível que houvesse um evento desse, mas quem de nós tem controle sobre o que está acontecendo? O Covid e a repercussão dele no nosso país e no mundo todo é fora do nosso controle, né? É fora do nosso alcance. É um vírus, não tem como ser controlado. Então, ele é um estímulo externo, só para exemplificar o que eu quis dizer. E a maneira que eu falo do corpo não conseguir digerir, vamos falar do Covid, a gente pode falar dele como passado, ele começou desde fevereiro ou março, aqui no Brasil. Podemos falar dele no momento presente. Dou exemplo aqui na minha cidade, hoje teve um grande tumulto na Câmara de Vereadores. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, atuo profissionalmente aqui. Minha cidade tem em torno de 900 mil habitantes, para quem não conhece, é a capital do Mato Grosso do Sul. Ela não é uma cidade tão pequena. E houve um tumulto na Câmara de Vereadores novamente por uma solicitação do prefeito de limitar as questões de eventos noturnos e algumas questões como acesso a transporte público, ônibus, horário comercial, etc. E você vê, quem poderia saber que o prefeito faria algo desse hoje, né? Isso mexe com a gente, alguns vão poder concordar ou discordar daquela postura, mas mexe com o seu negócio, mexe com a sua rotina, mexe com a sua vida financeira, mexe com a sua qualidade de vida, com a qualidade de vida da sua família, aí mexe com o medo também do futuro, aí a gente pode trazer o futuro, né? Como que eu, por exemplo, vou conseguir administrar bem minha família se eu não puder trabalhar?
E, ao mesmo tempo, se eu trabalhar e eu vir a ficar doente ou adoecer alguém da minha família, como que eu vou lidar com isso? Com a dor ou com a culpa de estar sendo irresponsável em alguns sentidos? E tudo isso vem para mim e, normalmente, eu não estou preparado para lidar com esse evento, né? Eu posso afirmar isso. Eu não estava, ainda não estou, mas não estava em fevereiro preparado para lidar com o Covid, uma pandemia, isolamento em vários aspectos. E ela não foi avisada. Isso me gera um estresse, me gera uma ansiedade. Se eu não conseguir digerir esse estresse, vai para um nível patológico. Essa ansiedade gerada por esse estresse vai para o nível patológico. Patológico seria doentio, adoecido, que não é saudável, e vai começar a gerar problemas. Eu vi que, pesquisando um pouquinho sobre o trabalho aí da instituição, né, são questões bem direcionadas para a religião, né, e eu achei legal trazer isso também e tentar linkar dentro do que eu percebo e acredito sobre isso, né. Acho que pessoas de bem religiosas, felizmente, têm entendimento de questão de amor condicional e ausência de julgamento para a gente conseguir se expressar e trocar ideia de uma maneira realmente mais íntima, né? E fazendo uma correlação até a questão da própria religião, para vocês entenderem como é uma questão grave, é como se a ansiedade, todo esse estresse, todo esse combustível que gera essa ansiedade, que faz que você fique com os pensamentos acelerados, que faz com que você tenha, às vezes, até níveis somáticos, né, sintomas no corpo. Hoje você tem relatos frequentes de pessoas que têm disritmias, oscilações na pressão arterial, mãos trêmulas, sensação de desmaio, fobias, alergias, e até graus psicossomáticos, né, de doenças como câncer, em alguns níveis aí mesmo, considerando qualquer predisposição genética, e níveis muito exagerados de ansiedade, níveis patológicos, níveis doentios. E eu sempre, quando penso sobre religião, confesso não ser uma pessoa religiosa, falo que busco ser uma pessoa espiritualizada, porque não sou apegado a nenhuma religião, apesar de já ter me colocado e ainda me, me colocar numa posição de estudioso das religiões, né? Sempre busco entender aquelas que eu tenho contato, que eu conheço, sou muito curioso. E sempre puxei para uma questão de espiritualidade. E dentro do meu entendimento da questão de um Deus, né, gosto muito da pessoa Jesus de Nazaré, que falou um pouco sobre, eu vejo que a ansiedade vai no movimento contrário ao que um Criador colocou para nós, né? Se eu coloco uma questão de pensamento acelerado, de incerteza, de medo, de dúvida, de cobrança, de escassez, que é um dos pontos que pega muito, né? Medo de escassez de saúde, medo de escassez de tempo, de poder trabalhar, de ter recursos, por exemplo, de ter condição, de ter comida, de ter teto, de ter liberdade de ir e vir. Todos esses medos parece que vão num contraponto à ideia daquela questão da prosperidade, de alguém onisciente, onipresente, onipotente, né? Cada uma centelha onde a gente poderia realmente visualizar as coisas como um co-criador. Eu gosto muito disso, né, gente? Até a Samara, nós já conversamos em alguns momentos que, mesmo se falar sobre religião, se abordar de uma maneira totalmente psicológica, claro que cada um aqui, eu não tenho conhecimento teológico, a maioria aqui deve ter, né? Então, não, com certeza posso falar algumas coisas que possam parecer besteiras para alguém que seja mais entendido, mas todas as coisas funcionam de uma única maneira, né? Independente da forma que a gente acredite. A ansiedade, a nível patológico, ela é totalmente anticonstrução de uma realidade sadia. Com uma ansiedade ao nível patológico, por exemplo, ficaria muito difícil com que você conseguisse lidar com a questão do Covid isolamento, que foi justamente o que eu descrevi no início da nossa aula aqui, e como as coisas pioraram para essas pessoas. Porque quando eu fico ansioso, todo o meu corpo se desequilibra. Se você pegar, hoje é medível isso, né? Nós falamos muito sobre neurotransmissores. Para quem não conhece o termo,
Neurotransmissores seriam como hormônios do nosso sistema nervoso central, da nossa cabeça, do nosso cérebro. E quando eu tenho pensamentos ansiosos de forma frequente no meu dia a dia, eu inevitavelmente vou desencadear biologicamente, agora a gente não está falando mais de algo subjetivo, estou falando de algo medível, tá? Biológico, uma produção negativa desses hormônios. Então, tem vários nomes, cada um tem uma função, não vou precisar entrar nisso, mas só para você entender como ela por si só desregula o corpo. O corpo, para criar uma situação, para ele criar uma possibilidade de ajuste, a melhor capacidade de ajuste é quando você está bem. A melhor capacidade de ajuste para você criar uma realidade, você resolver seus problemas financeiros, você melhorar a qualidade de vida no seu relacionamento, você se realizar profissionalmente, você ajudar o próximo, que eu acho que é um ponto muito interessante. Você aprender a se ajustar num ano de isolamento, né? Acredito que de uma forma ou de outra, pelo menos para alguém da nossa família, na nossa casa, no meio que a gente vive, esse isolamento deve ter afetado a sua rotina, a maneira como você tinha, avalia socialmente, fazia para se ajustar, né? Eu sempre falo bastante disso, não por ter uma ideia materialista, longe disso, né? Eu tento sempre colocar a questão do desapego para ajudar a lidar com a ansiedade, mas nós precisamos entender com muita clareza o contexto que estamos inseridos para lidar com isso, né? Eu falei, mente, que a ansiedade é baseada na criação de eventos que eu não consigo digerir. Se você usar o mesmo raciocínio lógico, quanto melhor eu entender o contexto que eu estou inserido, e aqui, para quem tem uma percepção mais teológica, mais espiritual, você pode fazer essa associação tanto para as questões dessa terceira dimensão nossa aqui, material, quanto as mais abstratas, as energéticas, as espirituais. Quanto mais informação eu tenho, melhor a minha capacidade para me ajustar a determinado contexto. Então, isso vale para família, isso vale para relacionamento, isso vale para dinheiro, isso vale para a saúde física, isso vale para a saúde mental, ansiedade, isso vale para lidar com uma pandemia, vale para criar ajustes, vale para qualquer tipo de contexto. Eu gosto muito de um exemplo para vocês entenderem um pouquinho mais o senso prático que eu estou querendo dizer de entender a realidade para lidar melhor com a questão da sua ansiedade, de alguém que você conhece que esteja passando por isso e tendo um desgaste maior por causa desse ano de pandemia. Eu sempre gosto de dar o exemplo simples da ruazinha aqui da frente. Como eu disse, eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O consultório fica na rua Eduardo Santos Pereira, 3 quadras acima da Santa Casa, numa região onde tem vários consultórios, clínicas, etc., que é a região onde fica mais fácil das pessoas já irem fazerem várias coisas na área da saúde. É uma região central, então facilita bastante. Só que tem um porém. Essa rua aqui, Eduardo Santos Pereira, ela é uma rua de mão única. Tem 3 faixas, 3 vias para andar, 2 para estacionar. E ela, desde o começo dela, ela tem em torno de uns 4 quilômetros de extensão até o final. Ela termina na Santa Casa. Quando eu falo sobre entender a realidade, é entender e se ajustar. Então vamos lá. Para eu entender como eu tenho que me posicionar na Eduardo Santos Pereira e eu lidar com a ansiedade, eu tenho medo de pegar trânsito, eu tenho medo de me machucar como pedestre, eu tenho medo de dirigir. Eu tenho que entender como ela funciona. E nesse sentido aqui eu vou até falar uma fala provocativa, talvez para alguns, mas para chamar aqui para a gente estar aprofundando nessa reflexão. Eu tenho que entender porque para se pensar em ter saúde, ser próspero, não ter ansiedade a nível patológico, próspera é abundância em todas as áreas, tá, gente? Não tem nada a ver com dinheiro. Ser próspero, para se edificar, para se unificar, para qualquer coisa, pode pegar qualquer exemplo, material ou de um nível superior,
eu preciso entender que nessa condição de criar uma condição positiva para a minha vida, para aqueles à minha volta, o meu livre-arbítrio vem daqui até aqui, ó, desse tamanhozinho. Você pode questionar, nossa, Júlio, mas o que você está falando? Deus te deu livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Com certeza, felizmente, alguém com a capacidade, o nível de consciência e capacidade de amar incondicionalmente conseguiu fazer isso. Mas, se eu sair aqui do consultório, terminando essa aula, pegar meu carro, e eu faço o que eu quiser, né? E eu decidi na contramão, pé acelerado no último e varar todos os pares e sinais, qual é a possibilidade de eu gerar um resultado positivo? Como isso vai me ajudar? Você entende que é preciso entender aonde nós estamos inseridos? Porque se eu entendo e eu ajo de acordo, eu tenho ansiedade para dirigir. Eu entendendo as variáveis, sabendo que vou a mão para cá, então vou para cá. Como eu fico ansioso para dirigir, porque eu tenho medo, eu vou pesquisar no próprio Google Maps ou no iPhone, para quem usa iOS, o Waze, né, acho que é. Eu vou pesquisar a via mais segura. Então, já vou colocar a via onde o tráfego é mais leve, vou colocar as variáveis que eu quero mesmo que fique mais longo. Provavelmente ele vai me mandar para as ruas que tem mais sinaleira, etc. Todas essas informações vão poder me dar um nível de conforto, de entendimento melhor da maneira que eu tenho que agir. Eu entender as velocidades das vias. Velocidade eu fico mais seguro. Entender a condição que eu tenho que dirigir com o veículo, como que esse veículo tem que estar para que eu possa dirigir. Os horários, a maneira. Todas essas informações são externas. Eu sei que num contexto superior não tem externo e interno, né? Mas trazendo aqui para o mundo material para a gente entender no exemplo mais simples, elas estão fora. Eu posso pensar o que eu quiser hoje, amanhã eu vou voltar aqui, essa rua possivelmente vai continuar sendo uma única. E mesmo que ela fosse mudar de mão, teria que ter uma interditar ela para fazer alguma reforma. É bem provável mesmo que ela continue sendo uma única. Quanto mais eu entender sobre o trânsito, mais possibilidade eu tenho de me ajustar. Mas, poxa, Júlio, você está falando de rua, você falou que ia dar uma aula sobre ansiedade e pandemia, isolamento. Então, vamos lá. Onde a pandemia, o Covid e o isolamento pegou para você? Vou dar exemplo de casos clínicos que eu vi que pegou. Eu atendi pais que ficaram mais tempo em casa. Pai ficou mais tempo em casa recentemente. Isso gerou muitos conflitos com os filhos que começaram a ter aulas em domicílio, né? Home care, na verdade, aulas online. E essas crianças tiveram muita dificuldade. Isso começou a gerar conflito, estresse dentro de casa. Preocupação financeira, declínio financeiro da atuação dessa pessoa que ficou mais em casa. Brigas com a mulher, tinham contatos, conflitos em aberto, mas que eles estavam de fundo. Porque essa pessoa ficava o dia inteiro na rua trabalhando e a mulher cuidando dos filhos, bem dizer. Ele tendo que ficar mais tempo em casa, teve que haver um enfrentamento dessas questões, desses conflitos. Não sendo mais possível fingir que eles não existissem. Onde pegou para você? E agora vamos pensar o seguinte: onde quer que tenha pego, doído, onde quer que o isolamento tenha interferido a ponto de gerar mais ansiedade, de gerar mais desconforto para você, de prejudicar ainda mais a sua saúde, existe uma maneira de funcionar. Então vamos pegar no campo dos relacionamentos. Cada um faz o que quer, sim, mas vamos pensar nos relacionamentos saudáveis. Vamos considerar os relacionamentos saudáveis, onde duas pessoas têm contato, e mesmo considerando que não exista um mar de rosas, nem visão romântica da vida, que possa ser muito difícil, sim, interagir com alguém diferente, uma cultura diferente, uma criação diferente, etc. Mas que esses dois aprenderam a viver em equilíbrio e cresceram em todas as áreas da vida, incluindo espiritualmente, através do contato dos dois.
Essa é a minha definição de um relacionamento saudável. Num relacionamento saudável, vamos lembrar da rua aqui na contramão. Se eu desrespeitar minha parceira, de certa forma eu não estou indo na contramão, qual que é a probabilidade de, através de ações ou falas desrespeitosas, eu criar edificação em todas as áreas minhas e da minha parceira, estimular isso nela e construir nas minhas? Se eu mentir, oprimir, trair, julgar, não me colocar de forma empática, não ter compaixão pela diferença, não trabalhar os meus preconceitos, as minhas limitações, as minhas crenças, eu também não estou indo na contramão, tal como eu iria na rua, dentro do meu relacionamento. Percebe como que é? E o que isso tem a ver? Como que eu vou trabalhar a ansiedade tendo ações que me colocam em mais mal-estar, em mais problemas, em mais dificuldades? Se eu, lembrando do conceito que eu falei para vocês, neuroquímico, lembra dos hormônios, eu preciso estar bem para resolver. Eu deveria estar indo na forma como segue o fluxo, buscando melhorar, buscando não julgar, buscando amar, buscando contribuir, buscando aprender, buscando transcender, transmutar qualquer coisa negativa, fazer as catarses, é um termo que nós usamos muito em psicologia. Ao senso comum, catarse poderia ser associado à limpeza, limpar aquilo que não me faz bem, que prejudica a pessoa que está ao meu lado, colocar esse processo como priori a ser feito. Essa é a minha prioridade de vida, ou pelo menos uma das minhas prioridades de vida. Isso é andar no sentido que a mão está direcionando. Ah, mas Júlia, eu não tenho problema no relacionamento. Ah, então você teve problema com dinheiro esse ano. A pandemia te atrapalhou a ganhar dinheiro. Será que você não está indo na contramão? Será que você não pode estudar uma forma nova de ajustar, de fazer um negócio talvez digital, online, com escala? Será que você não tem possibilidades além daquilo que você já sabe fazer e não está funcionando mais? Eu tenho uma... Não é brincadeira, eu chamo de brincadeira, mas é real. Que eu faço muito aqui com as pessoas que trazem dificuldade de dinheiro aqui para o meu consultório. Tive a oportunidade de fazer esses dias, recentemente. A pessoa chegou aqui reclamando de dinheiro. Ah, tá difícil? Rapaz, muito bom, ajuda a família, ajuda todo mundo, coração muito bom, trabalhador, esforçado. Mas a questão do isolamento social do Covid fez com que a renda dele caísse, o que ele fez, que ele costuma fazer, teve que ser privado de algumas maneiras, e isso gerou ansiedade, porque ele colocou em xeque a ajuda que ele dava para a mãe dele, que de certa forma ainda é dependente dele de algumas formas, colocou em xeque minha irmã que precisa dele, o cachorro que cuida, questões direcionadas ao trabalho, mais-valia que ele tem material nesse plano aqui, e fez ele ficar mais ansioso, e essa ansiedade fez com que os resultados dele tivessem ainda maior declínio. Aí ele chegou para mim e falou: ó, Júlio, eu não vou ter como pagar psicoterapia integral, vou parar. Eu só atendo particular, não atendo por convênio e faço algum voluntariado em ajustes ao meu serviço dentro da minha área, mas não atendo por convênio. Eu sugeri a ele, falei: ó, vamos fazer o seguinte, eu posso te ajudar a criar algum ajuste financeiro e também posso fazer um valor simbólico até que você regularize a sua situação. Se essa for a questão, desde que você assuma o compromisso comigo, você vai conseguir continuar batalhando para estar bem em saúde e lutar pela sua prosperidade também financeira. E quando você estiver bem, você volta para a condição normal do acerto do valor da consulta no valor integral. E tá bom. Então tá bom. Então vamos falar sobre ganhar dinheiro.
uma sessão, outra sessão aqui não dá, isso não dá certo, não funciona. Aí vamos fazer assim, vamos usar o celular, vamos mexer de tal forma, vamos fazer online, porque daí isolamento nada não funciona. Aí liberou. Até poucas semanas atrás estava liberada a questão do nosso comércio. Pararam as privações que retomaram hoje, né, as restrições. E aí, numa sessão, eu sugeri a ele que entra a parte da brincadeira, que não é brincadeira, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não sou um perito em venda, mas eu gosto de qualquer forma de trabalho que gere uma valia para qualquer pessoa através de um produto e serviço que gere um valor e ter essa troca. Dá um valor para a pessoa, ela me dá um valor de alguma outra forma. Os dois crescem. Falei para ele, vamos aqui na esquina do meu consultório, tem uma conveniência muito boa, uma conveniência de posto de gasolina, e ela é daquelas conveniências que tem tudo. É um mini mercado, né? Tem desodorante, tem comida, tem verdura, tem carne, tem uma cafeteria, tem tudo. É bem completa mesmo, como se fosse um mercado pequeno. Então, ajuda muito o pessoal que mora aqui na região. Eu sugeri a ele, então vamos fazer um negócio para resolver a questão financeira provisoriamente. Hoje já, a gente já mata as questões que estão te gerando ansiedade. E a maioria delas tem a ver com finanças nesse momento. Eu vou ali com você na esquina, nós vamos comprar algumas águas, 10, 20 águas, que eu compro com meu dinheiro, e a gente vai vender, eu vou te ajudar a vender. Nós vamos vender, vamos pôr mascarazinha, luvinha, já, vamos ali na esquina e vamos vender. E o dinheiro vai dar para você me pagar a água, você não vai ficar me devendo nada, você compra mais água e começa a ter um lucrinho ali, umas 2, 3 horas vendendo uma aguinha, uma abordagem legal, você vai ter um troquinho legal e o que você precisa para hoje está resolvido. Tá? Considerando que Campo Grande é uma cidade que a temperatura média deve ser uns 40 graus por dia, não é tão difícil vender água, sorvete, picolé, alguma coisa gelada numa região como a minha. A pessoa travou. Em vez de irmos lá, travou. Eu falo, por que, ué? Tem a rua aqui, ó. Você pegar um negócio e vender. Eu pego um negócio que uma pessoa precisa. Ela precisa daquele produto. Aquele produto resolve um problema, gera um conforto ou gera um valor para ela. Tem a água, ela precisa da água. Eu vendo para ela. Está resolvido. Eu preciso ter doutorado, PhD para fazer isso? Ser um cara mega expert, ter 200 de QI? Não. Mas havia algo que ele não sabia ali. Haviam algumas crenças que tinham a ver com outras questões que possibilitavam ele de andar no fluxo da rua, vender algo que a pessoa precisa. Preconceito, medo de expor, desvalor da atividade. Poxa, vender água, né? Eu que sou formado, faço um monte de coisa. Medo do julgamento do outro. Todas as coisas que vão na contramão. Então, quando você pensar, por que eu trouxe esse exemplo? Vamos trazer aqui de forma bem clara para o nosso tema da questão da ansiedade em momento pandêmico. Porque se você está passando por alguma dificuldade, essa dificuldade surgiu ou se aguçou esse ano, você vai ter que fazer toda uma investigação 100% sincera e sem censura sobre o que realmente está por trás das transformações, dos enfrentamentos que você não está fazendo. E isso serve para qualquer exemplo. Recentemente atendi uma mulher que está com problema no casamento, que também se aguçou devido à pandemia. O marido bebe, fica agressiva, aquele rolo. E agora, ficando mais tempo em casa, adivinha? As agressões aumentaram, os problemas aumentaram e ela piorou. Ela tem transtorno depressivo leve com comorbidade no quadro ansioso. O que é uma comorbidade? A pessoa tem uma doença e fica mais suscetível a desenvolver outra. Aí ela, falando comigo, eu falei, ó, como a sua segurança, seu bem-estar, sua saúde já está em xeque, mas como a sua própria segurança física está entrando em risco, não sobram muitas opções além de um afastamento. Está colocando sua vida em risco, pois está piorando. Aí ela me solta a frase, mas eu não posso sair porque eu dependo dele.
dependência está na mão, está aqui na mão. Eu, como disse, não sou uma pessoa religiosa, mas considero uma pessoa dedicada, interessada às questões espirituais. Está escrito em algum lugar, desça, dependa, se ferre, apanhe, tenha uma vida péssima. Onde falaram isso? Onde está isso? Qual que rua foi desenhada para ser assim? Como que esse caminho, essa contramão, vai ajudar a ficar menos ansioso? Vai ajudar a edificar de alguma maneira, profissionalmente, espiritualmente, tanto faz. Hoje a gente vive um momento, eu quero chamar para isso, que felizmente nós estamos aqui. Eu não estou lendo bate-papo, não está aberto aqui para mim, mas maravilha dito, tem pessoas de vários locais diferentes, talvez pessoas de idades, profissões, interesses totalmente diferentes, com o objetivo comum de compartilhar, de aprender. Hoje essa telinha que você está usando aqui para interagir comigo possibilita que você tenha acesso a quase tudo no mundo, né? É extremamente interessante. É extremamente rico. Então, hoje você pode ver psicólogo, psiquiatra, médico, professor, artista, humor, tudo dos bons, dos melhores, qualquer um, você pode ter acesso a qualquer nível de informação gratuito. Mais esse detalhe que a gente já censura a questão do não ter recurso, né? Gratuito. Hoje vende todos os tipos de conteúdos possíveis, gratuito. 2016 fiz uma comunidade para psicólogos que tinham dificuldade de começar a trabalhar. Essa comunidade atingiu 20 mil pessoas. Eu interagia com elas, a gente aprendia junto. Tinha, sim, um curso, tinha um produto, mas tinha uma parte toda gratuita, onde era trabalhado 20 mil psicólogos no Brasil. Eu tive esse contato por causa dessa telinha. Só que essa telinha, mesmo ela possibilitando tanta experiência rica, igual essa que eu descrevi, foi muito rica para mim, infelizmente aprendi e amadureci muito em alguns pontos através da experiência, ela nunca vai substituir enfrentamento presencial e físico de uma situação. E quase sempre, esse enfrentamento para sair de um núcleo de ansiedade, ou seja lá o que for que esteja desconfortando a sua vida, vai ser muito desconfortável de início. Hoje eu fiz atendimento aqui antes de começar a aula, eu até brinquei. O rapaz vem e ele sempre senta, sempre não, mas as últimas vezes ele senta no mesmo sofá ali da minha recepção. E tem, obviamente, uma lógica, né, psicologicamente. Nós buscamos fazer ações repetidas porque nós nos sentimos mais seguros em realizar aquilo, né? Você pode ver, talvez você já tenha observado, você pode buscar o mesmo lugar da mesa de jantar para sentar, você pode buscar os mesmos hábitos do que assistir como ver no celular, você pode comer, iniciar a comida, a velocidade que come, os tipos de alimentos que você pode comer numa mesma frequência, porque aquilo vai se tornando confortável para você. Ele vai se tornando confortável. É muito mais fácil você fazer alguma coisa que você já fez anteriormente, você já conhece. Eu estou sentado nessa cadeira. A cadeira aqui é guerreira, eu uso ela há 6 anos. Nenhum risquinho, tá? Com novinho. É extremamente confortável para mim sentar nela. Ela deita, vira, vem, e eu sei que ela aguenta meu peso, é uma pessoa muito leve, tenho quilos, e eu sei que ela é confortável. Eu fiz uma cirurgia nas costas no passado, tem uns parafusos nas costas, ela me deixa seguro, tranquilo. Sento no novo, principalmente por questão da cirurgia, eu sempre tomo cuidado, eu vejo a cadeira, tento devagar, para não colocar em risco, cair, na cara, alguma coisa assim. Então, como eu já conheço essa cadeira, eu não tenho que pensar sobre ela ser segura e confortável ou não, porque eu já tenho essa informação, porque eu já sento nessa cadeira há muitos anos.
Então, tenta imaginar isso. Mesmo que você esteja, eu estou dando um exemplo de uma coisa boa, né? A cadeira é uma coisa boa para mim. Mas mesmo que você esteja num evento ruim, igual dei o exemplo da mulher que está lá com problemas, ela tem aspectos de segurança além do problema. A vida dela não é só aquele problema com o marido. Ela tem a segurança de ter uma casa, ela tem a segurança de ter alimento, ela tem a segurança de ter uma pessoa para compartilhar. A pessoa nem sempre é só mal, né? Ela tem momentos bons, ela compartilha intimidade, ela tem acolhimento em algum nível com aquela pessoa. Tudo aquilo gera conforto. Por isso que quando a gente fala que zona de conforto, zona de conforto, às vezes as pessoas confundem muito, né? Acham que zona de conforto é que esteja falando que você está no bem bom e tudo está perfeito para você e por isso você não quer se mexer e não é por aí. Conforto é justamente você está fazendo as coisas de uma maneira que você já está habituado a fazer e, de certa forma, é funcional para você. Talvez prejudique sua saúde, te coloque em risco, mas você ainda consegue fazer isso naquilo no outro dia e vai vivendo, vai passando. E fazer um enfrentamento disso, você imaginar num nível pequeno, sentar num lugar diferente, comer uma comida diferente, ter uma ação diferente, falar de um jeito diferente. Eu fiz uma atividade, por exemplo, fazer um enfrentamento disso. Você para, vai abastecer seu carro. A pessoa me perguntando sobre estar atento às coisas, né? Como lidar com as coisas, com ansiedade, com outra coisa. Primeiro você vai ter que ter contato real com tudo aquilo à sua volta. Ela falou, como assim? Eu dei exemplo de abastecer o carro, porque ela iria abastecer o carro nesse mesmo posto da conveniência, aqui, depois de sair da sessão. Aí você vai lá, vai dar sua chave, apertar o botãozinho para abrir a tampa do combustível, e o frentista possivelmente vai chegar, vai se apresentar, vai dar um bom dia, alguma coisa, e perguntar o que você quer. Você quer encher o tanque, ou quantos reais quer pôr, né? Oi, bom dia, tudo bem? O senhor quer encher o tanque? Em vez de você falar, tudo bem, encher, você vai conversar de verdade e responder a pergunta que ele fez. Então, se ele perguntou, como no exemplo, oi, tudo bem, o senhor gostaria de encher o tanque? Você vai falar, oi, estou bem, e você, como está? E vai esperar ele responder antes de responder a segunda pergunta. Só um negocinho desse, pode testar se você não faz isso, você tem carro para testar exatamente na situação específica, faz isso. Você vai ver que o início dessa ação, ela gera um desconforto. Ela pode gerar um produto bom, né? Você tem um contato legal, conversar com uma pessoa, uma pessoa bacana, você se sente bem, trocar um cuidado, um carinho, uma atenção, pode dar um resultado positivo. Mas só a ideia de fazer isso gera. Agora vamos pegar esse exemplo que eu estava trazendo aqui da pessoa que tem depressão e tem comorbidade em transtorno ansioso. E terminar um casamento. E voltar a trabalhar depois de estar 10 anos fora do mercado. Iniciar uma atividade extra, como tem aqui uma ONG, né? Ir atrás de um trabalho solidário, fazer algo por alguém, algo que faça sentido para você, achando que talvez você não tenha condições, estrutura. Imagina, falar com o frentista, conforto. Imagina uma ação que envolve todos os outros contextos da sua vida. O que tem a ver? Ah, frentista, a questão do frentista é que você não dorme com ele todo dia, você não viveu tantos anos com ele, você não envolveu todos os contextos da sua vida com ele. Alguém é um contato frio para você. É alguém que você pode ter carinho naquele momento, mas que você vai embora e vocês não vivem juntos. E é alguém que você tem relação em tudo na vida. Como que faz? Então, para você pensar em ansiedade, vamos pensar primeiro em ansiedade, depois pandemia, mas para você pensar em resolver a ansiedade, você tem que entender dentro de todos os contextos da sua vida para onde a rua está te guiando. Qual que é o fluxo dessa rua? Considerando aqueles valores iniciais que eu coloquei. São positivos e benevolentes. O que é positivo e benevolente? O trânsito aqui funciona. Então, se uma ambulância precisar passar por essa rua seguindo as regras de trânsito, ela chega na Santa Casa, com a pessoa que pode ser atendida, bonitinha pelos enfermeiros, médicos, profissionais, e a coisa flui. Se for bem estruturada, a coisa flui. Um relacionamento, se for bem estruturado, a coisa flui. A ansiedade vai diminuindo, vai sendo deixada de lado.
um término, um luto, se for bem estruturado, a coisa flui. Sua vida financeira, se for bem estruturada, a coisa flui. Suas questões existenciais, né? Da onde veio, por que estou aqui, o que eu tenho que fazer, qual que é o significado disso tudo. Se tiver informação e for bem estruturado, a coisa flui. A ansiedade, ela é como se fosse aquela historinha do leite. Você já deve ter ouvido aquela historinha do leite, que você bota o leite para ferver, e se você ficar olhando para ele, ele não ferve nunca. Você está colocando ansiedade em si. Eu vou até dar um exemplo já de um experimento físico, para ficar mais fácil de entender isso. Para imaginar, você é uma pessoa religiosa, você quer entender melhor a mente de Deus, para ser uma pessoa melhor aqui consigo mesmo e com outros. Você vai pôr ansiedade nisso? Ficar rezando o dia inteiro e quer. Tem informação, tem caminho, tem ação, tem plano, tem jeito. Cada um à sua maneira, não interessa se é no campo material, considerando que matéria nem existe, mas se é aqui ou a um nível superior. Fiz questão de pensar em trazer esses questionamentos do nível superior, pela questão que a Samara já havia me dito, né? Tem essa questão bíblica, ela falou que vocês já tiveram algumas aulas anteriores envolvendo isso, interessante. E justamente por isso que eu trouxe o exemplo da rua. O universo, a mente de Deus, o trânsito, a vida financeira, seu relacionamento, contextos familiares, ONGs, psicoterapia, burgueria, desenvolvimento infantil, cuidado com os filhos, âmbito escolar, educação, tudo tem uma forma de funcionar. Tudo está em constante evolução, tá certo? Não é rígido. Não é rígido. Tudo está em constante evolução, mas nesse momento tem uma forma predisposta a funcionar. Se você quiser entender como lidar com a ansiedade e resolver ela da melhor maneira possível, é preciso que você se aprofunde nessa forma de funcionar. E você comece a questionar. E comece, dentro das suas capacidades, as condições que você tem hoje, buscar fazer os enfrentamentos necessários para lidar com o que for preciso para que você ande no fluxo do amor, no fluxo do bom resultado. Para você ver como como as coisas são linkadas, né? Eu falei aqui do material do plano superior. Na nossa cabeça, aqueles neurotransmissores, existem vários deles. Tem uns que talvez você já tenha ouvido o nome, vamos por serotonina, dopamina, oxetilcolina. Cada um tem um nomezinho e tem suas funções específicas. Uma das emoções que mais estimula, isso é medível em experimentos em laboratório, tá? Estou falando de filosofia. Uma das emoções que mais estimula boa produção hormonal, boa produção neuroquímica, é a alegria. E a emoção que melhor estimula essa boa produção neuroquímica é o amor. A gente está falando de neurociência. Agora imagine o seu dia sentindo medo de não ganhar dinheiro, medo de ser pecador, raiva de quem te faz mal, julgamento sobre aquele que não pensa como você, ou não vê o mundo através dos seus olhos. Como que isso pode funcionar a lidar com a ansiedade, principalmente num ano incomum, vamos colocar assim, como esse? Porque aqui eu não falei de outros pontos, mas posso falar. Eu também conheço pessoas que estão voando nesse ano, espiritualmente, financeiramente, conjugalmente, profissionalmente.
O evento é o mesmo. Como que pode? A pandemia existe para todos nós, como evento externo. Mas a escolha de como você vai percebê-lo é só sua. Eu posso escolher se eu vou ficar na minha casa trancado, morrendo de medo de perder um pai, uma mãe, porque pode estar na idade de risco, morrendo de medo se determinado negócio meu vai ter uma oscilação, vai quebrar, alguma coisa assim, por causa de alguma decisão municipal, estadual ou até federal. Ou eu posso levantar e com muita alegria buscar possibilidades de me ajustar dentro de todas as variáveis, mesmo que isolamento, etc., maneiras de lidar com isso dentro das condições presentes. E se você tem problema com ansiedade ou conhece alguém que tenha, você deve ter ouvido isso principalmente lá no começo do ano, em fevereiro, março. Fica tranquilo que tudo isso vai passar. Quando isso passar, tudo voltará ao normal. Mas isso não vai demorar tanto. Até o meio do ano já deve ter acabado. Todas falas possíveis na contramão. E a única mão que existia é o momento presente que nós estamos lidando. Pandemia, um vírus muito agressivo, muito grave. Infelizmente, muitas pessoas já morreram. Eu não lembro exatamente o número, mas para vocês terem ideia, na rádio, que eu estava ouvindo rádio em consultório esses dias, e eu ouvi que quase 150 mil pessoas aqui de Campo Grande, que eu lembro, 800 mil, 900 mil habitantes, então quase 20% dos habitantes da minha cidade já tiveram isso. Isso que são diagnosticados e bem a serem descobertos, né? Mais de quase 2 mil pessoas vieram a óbito só aqui na cidade. Ah, isso aí eu acho, não acho, isso é um número, isso é um fenômeno, a pessoa morreu por causa disso. A pessoa tinha família, pessoas que eram próximas, que tinham muito envolvimento com ela. Quer eu queira ou não, isso aconteceu. Como eu vou lidar com isso é uma escolha. Eu posso tentar subliminar e deixar o medo disso acontecer também na minha família me dominar e gerar ansiedade. Não, eu posso me manter atento aos cuidados, às prevenções possíveis que eu tenho como fazer e tentar administrar todos os contextos da minha vida dentro dessas questões de isolamento, restrições, para lidar com essa pandemia. É uma escolha. Por isso que lá no começo eu falei para vocês que eu considero aquela questão de que a ansiedade é só o excesso de futuro uma bobagem. É uma fala criada em senso comum que não faz sentido nenhum. Hoje criou-se o hábito aí por causa de internet, né? Quem aqui nunca passou pelo Instagram, pelo feed, brincou de dar 2 cliques lá, coraçãozinho numa frase bonitinha, alguma coisinha, mas aquilo ali passa, você volta para sua vida e você tem que lidar ali com o trânsito de novo. Aquela frase impactante não vai fazer que você tenha uma transformação interna e aprenda a se ajustar. A vida é no canto. A vida é aquela questão, não vou lembrar a palavra certinho, mas eu atendo bastante pessoas religiosas, né? Conhecer o caminho não é a mesma coisa que percorrer o caminho. Tenta expandir isso para todas as possibilidades dentro das nossas experiências humanas, e não só as de nível superior. Eu saber que a rua aqui é mão única, alguém me contar e eu nunca ter vindo aqui é extremamente diferente. Andar, pegar uma bicicleta, um carro, andar e vir, ter contato com as características que envolvem esse trânsito, com as outras consciências, as outras pessoas. Alguém me falar sobre relacionamento é extremamente diferente. Eu casar, tentar construir uma família, me dispor a lidar com as minhas crenças limitantes, com os meus bloqueios, as minhas dificuldades para interagir, tentar construir algo com alguém, formar uma família. Eu falar que quero ter dinheiro,
é muito diferente. Eu me dispor a aprender, entender como eu posso gerar valor na vida das pessoas dentro das minhas características, daquilo que eu gosto, e também monetizar com isso, e aprender a me sentir bem com isso. Conhecer e percorrer são duas coisas extremamente diferentes. Resolve a ansiedade, ajusta ela, aprende a lidar com ela, aquele que coloca em priori, em objetivo principal, percorrer o próprio caminho. Por isso eu falei anteriormente de enfrentamento. Inevitavelmente terá que ser feito. Quantas pessoas, às vezes, eu que publico bastante coisas, como eu disse, né? Eu tenho canal no YouTube, Instagram, grupo no Telegram, site, listas, tudo que eu consigo dentro das 24 horas do meu dia fazer alguma coisa dentro da psicologia, me faz bem, né? Eu tento publicar e compartilhar, fora do atendimento clínico e das outras atividades que eu tenho dentro da psicologia. Quantas pessoas já não vieram, por exemplo, conversar comigo? Aqui em Campo Grande mesmo, atendimento presencial. Hoje a maioria dos atendimentos estão online, mas aqui em Campo Grande. E a pessoa, Júlio, tal coisa, ansiedade, não sei o que, tá difícil, a gente conversa um pouco, eu tento entender, tento orientar de alguma forma, eu pergunto, você faz psicoterapia? A pessoa, não faço. Já fez? Não. Mas a psicoterapia é dentro do mundo hoje. O melhor caminho é a rua no sentido bom, se for seguido, com um bom profissional, tudo certinho, dentro da ciência de hoje, é possível ajudar a lidar com essas emoções aí que você falou de ansiedade. Por que você não faz, então? As objeções são inúmeras, mas uma que é muito comum, não tem dinheiro. Eu chego e falo, bom, talvez essa não seja uma objeção tão difícil de descartar. Porque aqui em Campo Grande, por exemplo, duas das universidades, como eu disse, lembra no começo que eu falei que em 2004 eu trabalhava na policlínica de uma das universidades, tem uma outra, as duas particulares, elas atendem gratuitamente para quem não tem renda. São pessoas que são orientadas por ótimos profissionais, são os professores dessas duas universidades, que são as duas principais, tirando a federal aqui de Campo Grande. Aí você chega para a pessoa e fala, ó, essa possibilidade aqui, você acabou de me falar que dessa objeção, né? Dinheiro. Então você pode ir lá, de graça, vão te atender lá, tenho certeza. Pelo menos na que eu estudei. Eu ainda conheço coordenadores e professores que você vai ser bem orientado, bem atendido, vai te ajudar a lidar com a ansiedade. E 10 pessoas, uma vai. E uma eu estou sendo bem exagerado em falar. Normalmente é menos que uma. Teria que fazer um número acima de 10 para fazer uma variável de 10%. Não vai. Porque a pessoa sabe que ir para lá, entrar num processo psicoterapêutico, fazer terapia, é assinar embaixo que vai ter que lidar com tudo que está difícil, seja no relacionamento, em qualquer outro contexto da vida, na saúde física, qualquer coisa que esteja passando, e ter que enfrentar e mudar. É ter que aprender a fazer negócio de jeito diferente. É ter que aprofundar na espiritualidade de jeito diferente. E quantas pessoas incríveis, pessoas boas eu já não atendi, religiosas, que têm uma saúde mental e emocional lá embaixo, e não tem prosperidade em quase nenhum contexto da vida. Então é entender, sim, a própria espiritualidade, ser humilde aqui, principalmente para quem se aprofunda e pesquisa nisso. Se você tem conhecimento de uma palavra, aprofunde-se no conhecimento dela, percorrendo o caminho, em vez de se apropriar sobre o falso conforto de ser dono de alguma verdade que te faça sentir mais confortável no sentido. Lidar com a possibilidade de um afastamento, de um ajuste na relação. Lidar com a religião de forma diferente. Realmente proporcione amor, resultado, prosperidade para você e as pessoas à sua volta. Faça acontecer. Com a profissão, com o dinheiro, com o seu corpo.
esse presentão que a gente ganha aqui para poder interagir, para poder estar tendo esse momento no aqui e agora. Se eu for para... Opa, acho que oscilou o som aqui um pouquinho. Estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo ver o bate-papo aqui. Olha, Já voltou, Júlia, porque eu fui desativar voltou? de outra pessoa e desativei o seu sem querer. Ah, bacana. Samara, se alguém estiver falando alguma coisa, alguma pergunta, alguma sugestão e quiser trazer, a gente pode fazer, para ficar um pouquinho mais interativo e não ficar tão cansativo, né? A Carmen, ela pediu para fazer uma pergunta ela mesma. Então, Carmen, você pode abrir seu áudio e perguntar. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem, cara. Então tá. Assim, eu trabalho numa clínica médica. Eu vi os dois lados, né? O medo da minha família, de eu estar trabalhando, recebendo paciente COVID, né? A ansiedade, o medo, que desde o dia 17 de março, eu lembro que fosse hoje, dia 17 de março, o boom. Eu não sabia Laboratórios, disso, médicos, só lembrava mês. as clínicas e os laboratórios, algo novo. Foi um medo assim em geral. Eu vi que assim, homens assim, a gente se espanta, mulher nem tanto, mas homens assim da segurança pública, né? O medo deles redobrou e eles não queriam, eles eram ou psicólogo ou psiquiatra, tinha paciente que criavam sintomas, sentia uma dor. E devido à ansiedade, aí tô com Covid, eu, calma, senhor, o senhor tá tendo febre? Se eu teve alguns sintomas, não, eu já quero fazer. E olha que o exame do Covid aqui não é barato. E a ansiedade, às vezes, criou certas doenças que o paciente não estava, que ele poderia resolver com com uma ultrassom. Que ele não estava com Covid, mas a ansiedade dele era tão grande em descobrir a real doença, o medo de pegar o Covid, e às vezes o paciente adoecia de outra coisa, sem ser o Covid. Então, isso aí foi muito até. Aí o meu lado foi o outro lado, foi que eu morava com a minha avó e a minha mãe, e elas eram pessoas de risco. E o medo para entrar, tinha que tomar remédio, chá, era toda uma preocupação. Então, esse medo delas criou um estresse que era além, que eu tinha, querendo ou não, eu tinha que trabalhar, porque senão eu não ia ter o meu sustento final do mês. Eu tive que trabalhar, porque senão não Aí tinha entra no como pagar as contas. enfrentamento, né? Que nós falamos, né? Mesmo Sim, que eu você tenha tive. ficado com algum medo, Quando precisou. eu recebia um cliente Covid, que eu recebia, eu olhava, haja álcool e haja tomar remédio. A minha avó recebeu o cliente Covid, eu recebi, toma chá, menina, toma chá. Aí é interessante, né? Assim, tem vários pontos. Aí a gente pensar assim, aquela questão que eu fico falando da rua, né? Eu gosto muito desse exemplo da realidade. Aí você falou, me vieram algumas coisas na mente. Eu moro com a minha parceira, ela é médica, né? Então trabalhou no hospital. Eu tive uma experiência aqui na clínica, no início do boom também. Mais para abril, veio um outro médico aqui, eu comecei a atendê-lo. Aí, primeira sessão, aqui que você faz? Ele falou, ó, trabalho no hospital militar e eu sou responsável por todos os atendimentos de Covid. Eu lembro também, falei, cara, a primeira sensação que me deu foi, pronto, agora esse troço não tem como eu não pegar, né? Só que daí a gente volta pra rua, né? Como assim? Fala, ó, o que eu posso fazer, né? Então eu reforcei as questões de segurança, higienização, álcool, etc. aqui na clínica. Eu organizei minha sala, então hoje se olhar aqui as disposições, os sofás, etc., ficam a, a 2 metros de distância, arejamento, comecei a trabalhar com outras formas e tentava deixar a cabeça direcionada para isso. Porque como que é aquela coisa que a gente falou, né? Eu tenho controle sobre os cuidados com a minha higiene, sobre o cuidado do meu ambiente de trabalho. Mas eu não tenho controle sobre um vírus que eu não enxergo.
o que que eu posso fazer? Acho que o que gera ansiedade, não existe o Sim. risco zero, né? Essa sensação de não, eu não tenho como ter certeza absoluta que eu não vou pegar, mesmo que eu tenha todos os cuidados. Essa é a realidade. Tá na rua aqui, tá numa plaquinha ali, ó, pode pegar Covid. E para eu andar nessa rua, não tem como eu não ter o risco zero. Então, acho que uma das grandes dificuldades nossas, que gera muita ansiedade, nossa, eu falo nós como ser humano, né? É o ponto de aceitação. Aceitação, né? E, infelizmente, aí fala que a ansiedade, às vezes, disturba a nossa capacidade criativa. Vamos supor, a minha parceira, quando eu ia na Santa Casa, ela fazia plantão, ela chegava em casa e ela criou todo um sisteminha de um cesto diferente para ela deixar a roupa dela antes de entrar na casa. Nós tínhamos mais de um banheiro na casa, ela tomava um banho com toalha, com coisas assim, antes de ter contato comigo, etc. Daí você fala, mas Júlio, mas mesmo assim não tem certeza. Mas pelo menos a atenção está focada em coisas boas que eu estou fazendo, né? Assim, boas no sentido, eu estou preocupado com a minha saúde, eu estou fazendo o que nós conhecemos como possibilidade de prevenção hoje, estou atento à saúde do próximo, no caso dela comigo, e eu estou atento a ajustar no que for possível. Então, você fala, mas o cestinho de roupa suja não me priva da possibilidade de pegar, mas se formos pensar racionalmente, diminui os riscos, e nós estamos aprendendo, estamos nos ajustando, né? Porque todos os ajustes seriam iguais. Se eu pegasse, a gente tentaria passar por isso junto, né? No caso de pessoas de risco, teve uma pessoa que atendia aqui que tivemos que ajustar dela ir para um kitnet provisoriamente. Ela ficou tão desconfortável, era uma avó de 89 anos. Mas, poxa, às vezes é um ajuste assim, é difícil, eu sei que pode gerar um desequilíbrio econômico, se alugar um quartinho ali momentaneamente, mas pelo menos você vai ter uma preocupação a menos na sua cabeça. É menos um gatilho gigante de gerar ansiedade. Qual que é o gatilho que eu acho que mais deve ter perturbado pessoas de bem como você? É a possibilidade de fazer o mal para alguém que a gente ama. Isso é uma coisa extremamente complicada. Extremamente complicada. Então, eu só consigo fazer o que eu puder fazer dentro das condições que eu tenho. Eu gero ansiedade quando eu quero fazer mais do que eu posso fazer. Às vezes você não poderia ir para um kitnet, por exemplo. Mas você pode tirar a roupa não sei aonde, tomar um banho de um jeito, alguma coisa, tomar um banho no próprio hospital antes de ir para casa ou da clínica, alguma coisinha assim que você, com informação sendo da área, você tem muito conhecimento. Uhum. Orientar a avó em várias formas para lidar com as Isso. coisas da própria Tomei casa. bastante ivermectina, sem ter sintomas. Eu atendo um rapaz aqui, ele é empresário e ele namora, não, ele é casado com uma enfermeira. Ela pegou 2 vezes. Na segunda vez, sim, diz que os sintomas foram muito mais graves, parece que fica muito mais pesado em alguns casos. Ela ficou Isso. ruim. Não teve sequelas pulmonares, nada, mas foi muito pesado. Ela não está conseguindo voltar a trabalhar. Ela pensar em ir para o hospital, buga a cabeça dela. Aí, no caso dele, um exemplo, eles quebrando a cabeça para voltar a trabalhar, e ela começou terapia para lidar com o trauma, aquela coisa. Aí surgiu uma ideia genial, por que não vender roupa? Eu trabalho nesse momento seria só pela finança, os dois precisam trabalhar para manter a qualidade de vida, né? É um assunto chato, entra toda hora essa questão de dinheiro, mas não tem É. como, a gente tem que falar, né? Aquele ponto, principalmente aqui que tem várias pessoas de bem, né, na questão espiritual, pode passar uma imagem de apego material, mas se é que é a questão da rua, a gente está inserido num contexto capital, se sua avó adoecer, como a gente trata ela? Não tem que ter dinheiro, não tem que ter leito, não tem que ter remédio, não tem que ter comida adequada, não tem que ter todos os ajustes, né? Então, no caso deles, assim, foi uma brincadeira, mas surgiu uma realidade. Através de uma outra possibilidade de venda da roupa, que dela vai conseguir divulgar um pouquinho pela internet, ela não precisa ter tanto contato para entregar. Ela está devagarzinho se sentindo mais confortável. E, às vezes,
nessa história da roupa, ela volta a ir para o hospital em determinado momento com mais conforto. Aí entra aquela outra coisa que o pessoal gosta de falar, né? Deus traça o caminho certo, mas através de linhas tortas. Ou seja, aquela, meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu acho que eu sei a melhor maneira de lidar com isso. Mas se eu ficar bitolado e não deixar a centelha em mim trabalhar, né, incluir ajustes necessários para eu lidar com a situação, eu vou restringir ela a medo, a ansiedade. Como que alguém com medo toma uma decisão 100% coerente? O medo é para você reagir, não é para você... assim, o medo tem uma função no corpo. Aquela coisa de, tô no mato, vi uma onça. O medo serve justamente para ter um pico absurdo de adrenalina e ter uma reação muito rápida para sobreviver. Para sair correndo, sei lá, fazer alguma coisa. Mas imagina a nível diário, ficar a maior parte do dia com medo. Eu fico numa capacidade reativa alta, mas a minha capacidade cognitiva, né, como ser humano, dotado de um neocórtex puritão aqui em desenvolvimento, fica totalmente estagnada. Né? É muito perigoso. E o enfrentamento, eu acho que o que pode não ser muito motivador, que eu falo, mas é a realidade, tem coisa que não vai ter como não ser desconfortável para a gente em determinados momentos de vida. Às vezes a gente não tem estrutura para lidar com aquilo naquele momento e vai ter que começar a se desenvolver a partir dali. Vai parecer que a gente está perdido e não sabe o que fazer e parece que nem consegue enfrentar aquilo. E isso faz parte de um aprendizado, né? Até a aceitação do momento difícil ele tem que existir, né? Tem até cliente, assim, que a gente vê paranoia. Eles falam, moça, joga álcool no dinheiro. Aí eu não sei quem tá com medo, Zora. É eu ou eles? Mas agora eu cheguei no nível que meu medo, ele se estabilizou. Porque antes, quando eu sentia uma dor, uma cefaleia, alguma coisa, meu Deus, tô com Covid. Hoje não. Hoje eu já consigo, as meninas do laboratório, a gente estudinho. A gente se acostumou, não assim, com esse novo normal, né? A gente já não trabalha mais. Antes eu tinha que fazer o atendimento com o cliente, ir lá na clínica, ele efetuar o pagamento. Hoje não, as clínicas fizeram tudo transferência, se modernizaram, pagam os médicos via transferência online, as guias online vão para os consultórios com os horários programados. Então, isso facilitou muito. Aí entra O nos medo, ajustes, né? o medo vai Me reduzindo. transforma. Por isso que eu tenho que sempre lembrar, porque se for olhar, sempre aquela questão, todas acabam levando para o ponto mais profundo, né? E aquela questão existencial que a gente tem que pensar nesse momento. O que eu penso sobre a morte? São coisas que nessa rotina, nessa loucura toda que a gente vivencia de sempre estar buscando, né, o melhor para nós e ajudar aqueles que a gente ama, às vezes a gente deixa de refletir sobre coisas importantes. Por que eu vim para cá? Onde eu tô? Como eu tô? Para que eu tô aqui? O que acontece se eu morrer? Tem pessoas que acham, têm até medo de conversar sobre isso. Porque não, você é de tal religião, se eu falar alguma coisa você pode achar ruim, a gente pode se ofender, é como se existissem proteções, né, determinados tabus para a gente não lidar com determinados assuntos. Aí vem um evento, começa a pandemia e fala, eu não quero saber que religião que você é, certo, e você pode morrer amanhã. Aí do nada você é obrigado a pensar sobre isso, opa, eu posso morrer, pode morrer, e agora? Eu achei que eu ia morrer velhinho, na verdade eu nem estava pensando nisso, mas comprei essa ideia para ficar um pouquinho mais confortável, né? Mas eu tenho que conversar sobre morte, tenho que conversar sobre o significado de vida, vou ter que começar a entrar nesses assuntos. E serviu, acho que esse vírus serviu até para liberar o perdão mais rápido, porque o, o nosso tempo de vida reduziu. A ficha cai, né? A ficha Então, não cai, dá para a gente ficar perde um muito ente querido, tempo né? não liberar o perdão. Por isso que eu falo, menino, eu já estou na fase assim, olha, se eu errei, perdão, pelo amor de Deus. Hoje eu estou bem, amanhã eu não sei. E o vírus hoje eu estou ótima, mas amanhã eu não sei.
Aí você já falou outra coisa que teria a ver com aquilo que eu falei da rua no sentido único, né? Então hoje, se você consegue ter um contato ainda mais rico com a sua avó, com uma pessoa que você ama e fazer bom uso, aprendizado, com alegria, com amor, com compaixão, né? Dentro dessas variáveis, no trabalho, quando você atende alguém, né? Muito gratificante atender alguém, eu sempre falo isso. No Instagram eu sempre publico lá, trabalho é benção. Do jeito mais fácil de você sentir alegria é prestar um serviço para alguém que funcione para alguma coisa e aquela pessoa faça um bom uso disso. Então, acho que é bênção nesse sentido, né? E você começar a dar um valor real para essas coisas, né? Aprofundar nelas. Entra naquilo que a gente falou, né? Às vezes a pessoa está tão preocupada em pagar o remédio do mês que vem da avó que nem tem tempo para se atentar às questões de real valor em escalas mais superiores do que realmente nos fazem bem, né? Em um evento traumático como a pandemia aí, pode, apesar de algum nível de desconforto, direcionar para esse aprendizado também. Aí vai depender de cada um, né? Como cada um escolhe perceber e lidar com isso. Tem um comentário aqui, Júlio, de outra pessoa. Ela falou assim: eu nem sabia que eu era ansiosa, mas comecei a ter crises de ansiedade. Fiquei trabalhando em casa, minha rotina diária foi totalmente alterada, mas eu pensava que não estava achando ruim. Hoje, né, infelizmente, só se fala em saúde quando se tem problema. É bem complicado, isso é cultural nosso, né? Não só para psicologia, que a gente está falando de ansiedade, a pessoa falou de somatizações, né? Começou a ter desconfortos, se deu conta que era ansiosa. O todo olhar nosso para o olhar curativo e não preventivo. Isso é um problema muito grande, porque, por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, quase todo mundo que não tem tenta fingir que isso não existe, não dá muita atenção, ou se apega a alguma crença coletiva de que até é frescura, né? Assim, é muito difícil. Eu trabalho bastante com laudos, de ter que participar de laudos, às vezes de audiências de pessoas que precisam de afastamento de algumas situações específicas. Você vê na cara dos outros que nunca passaram por aquilo, de como é difícil para eles entenderem o que é uma crise de ansiedade. Para quem não teve, é muito difícil mensurar. Então eu falo isso como psicólogo. Eu comecei meus estudos na psicologia em 2004. Até hoje, depois, em 2020, 16 anos na conta. Eu não sei o que é. Eu nunca tive uma crise de ansiedade. Eu trabalho com isso todos os dias, quase todos os dias. Tenho contato com pessoas. Mesmo tendo contato, tendo transferência, empatia, eu entendo como a pessoa se sente em relação àquilo. Mas eu ainda não senti. Pode até voltar naquela associação do eu não é o primeiro caminho, né? É muito difícil para alguém que não conhece. Eu penso que um evento como esse, a pessoa da pergunta, né? E rever tudo aquilo que se pensa sobre a sua saúde emocional, sobre as questões que estão gatilhando a ansiedade no seu dia a dia, né? Quais pontos do seu dia a dia, em quais contextos que deixam em maior desequilíbrio, como, por quê, possibilidade de ajuste disso, um olhar mais preventivo sobre saúde. As pessoas perguntam para mim, Júlio, qual é o melhor momento de procurar um psicólogo? Quando tá tudo bem, ué. Óbvio. Você vai lá e vai estar no melhor das suas condições para tentar pensar sobre tudo. Então, sempre ter esse olhar. Às vezes você pode começar em outros contextos. Faz tempo que você não vai no dentista. Vai no dentista. Vai lá fazer uma prevenção, dá uma olhada, faz seus exames de rotina, ajusta suas atividades físicas, dá uma passada no nutricionista, conversa como você está alimentando, você tem umas sugestões, converse com pessoas que têm bons resultados, não só profissionais, né? Uma pessoa que tem um bom relacionamento, uma pessoa que tem um bom negócio, uma pessoa que tem bons resultados dentro de uma religião, de um trabalho, de uma ONG, alguma coisa assim, e vai aprendendo com tudo isso. Inevitavelmente, a ansiedade vai diminuindo conforme
as ações dentro desse novo padrão de consciência for conseguindo se estruturar, for conseguindo criar uma realidade mais sadia, né? Não tem como curar a ansiedade pensando em curar a ansiedade. Esse é o ponto, né? Eu pensar que a ansiedade é um problema, eu tenho que me virar para curar isso. Possivelmente eu vou gerar mais ansiedade, porque ela não vai sumir, e eu vou colocar nem maior evidência. Você pode ver que quando você começa a ter sintomas de somatizações, seu coração começou a bater mais forte, deu uma fadiguinha. Você que já conhece o sintoma, quando você se deu conta dele, inicialmente a tendência dele é que fique mais forte, porque você direcionou sua consciência para aquilo. É assim que funciona. Então, a questão da escolha consciente para onde você vai pôr, a atenção vai te ajudar a lidar com essa ansiedade e diminuir ou extinguir, né? Se possível, os desconfortos físicos. Quando a ansiedade começa a atingir o físico, qual a melhor forma de tratamento para não ter que, de alguma maneira, usar medicamentos? Então, vamos lá. Primeiro, desconstrói. Você está ouvindo isso de alguém que não toma remédio para nada, assim, não gosta. Mas desconstrói esse tabu sobre o medicamento, tá? Porque, assim, se for preciso, bom, acompanhamento psiquiátrico hoje, felizmente, está vindo uma geração muito massa aí de médicos novos que não são entupidores de remédio, tá muito legal, a psiquiatria está evoluindo absurdamente. Então desconstrói a ideia de que vai dopar e efeito colateral e vai ser um caos. Não, hoje a medicina no campo da psiquiatria está evoluindo absurdamente, tá? O primeiro passo é a psicoterapia. Então, antes de pensar em qualquer coisa, uma agenda, um lugar que dá para você ir dentro da sua realidade, suas condições, vai lá e começa a fazer psicoterapia. O segundo passo é levantar, cara, lúcida, sobre como essa ansiedade está sendo gerada. Você pode pensar, mas como que eu vou fazer isso? É simples. Coloca como pauta no dia. Toda vez que eu me sentir desconfortável durante o dia, hoje eu vou frear, pausar e vou avaliar o que aconteceu. Às vezes são coisas pequenas. Você pega o carro, uma coisa no trânsito, te estressa alguma coisa, aquilo já te deixa extremamente ansiosa, que já leva para outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, e virou um caos. Então vamos fazer um teste? Vamos de a pé? Vamos de Uber? Amanhã vamos tentar ir diferente? Você puxa determinada... Quer ver uma coisa que gera ansiedade em muita gente esse ano? Ficar ouvindo notícia de Covid. Ué, você liga a rádio, morreu gente, ficou gente doente, não pode abrir lugar, morreu gente, morreu gente. Tudo aquilo entrando na sua cabeça, principalmente a nível inconsciente. Preocupação, medo, morte. Então se eu não ficar vendo tantas notícias, possivelmente vai diminuir meu nível de desconforto. Não é se alienar, mas é ter coerência dentro de quais informações eu preciso para agir. Ontem morreram 1.500 pessoas em Campo Grande. Hoje subiu, morreu mais 4. 1.504. Tá. Como essa informação é útil para mim? Se dentro do que me explicaram, tudo que é possível em prevenção já estou fazendo. Não era mais útil eu estar falando sobre prevenção? Se tem alguma coisa nova aí, um algo diferente, uma meia-lua para cá que dá para eu fazer para evitar isso? Então, se você se colocar consciente, você vai começar a perceber onde estão os principais gatilhos da sua ansiedade. Percebendo eles, você tem mais possibilidade. Já fazendo terapia, vai ficar mais fácil para lidar com as emoções que vão emanar nos ajustes desses novos comportamentos. E remédio, só ignora. Se vira a ser uma sugestão, você vai no psiquiatra, fala com ele e seja sincero. Nunca pensei em tomar remédio, tenho minhas restrições em relação a isso. A senhora acha que é realmente necessário, a senhora? Tem outras possibilidades. Conversa francamente. Constrói uma imagem com o profissional. É bem mais fácil. E somatização não é sinônimo de gravidade. Somatização sempre existiu. A diferença é que a ciência evoluiu um pouquinho e hoje ganhou nome. Só isso. Mas os desconfortos a nível somático sempre existiram. Sempre foi assim. É que hoje a gente sabe o que é.
Então, sabendo o que é, não é para ficar preocupado, é melhor. Eu sabendo o que é, eu tenho possibilidade, né? De ajustar e criar alguma forma de melhorar isso. É isso. O que é ansiedade? O sintoma dela medo, é chorar direto, é ter muita raiva? Tipo algo que posso saber que estou com ansiedade? Uhum. Ó, um jeito simples de visualizar o que é ansiedade, tenta pensar em ansiedade como uma forma acelerada e desorganizada de pensar, sentir e ou agir. Em tudo muito rápido, desorganizado, então é muita coisa na cabeça e não se consegue fazer um ciclo de pensar, sentir e agir de forma coerente e ter um resultado focado naquela coisa. Tanto é que um transtorno muito comum hoje que tem afetado bastante a gurizada, mas adulto tem também, é o TDAH, transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Você associa a dificuldade de atenção justamente pelo comportamento ansioso. A tristeza não necessariamente vai ter a ver com ansiedade, mas não pode ser descartada. Por quê? Uma pessoa ansiosa, nessas condições de pensamento acelerado, que eu coloquei para ficar fácil de entender, possivelmente vai vir a ter resultados prejudicados, pelo menos em alguns contextos da vida. E esses resultados vão poder gerar angústia, raiva, tristeza, alterações de humor, etc. Então, em vez de você pensar se é ansiedade ou não, pensa que se não está te fazendo bem, precisa ser ajustado. Eu faço um posicionamento aqui no meu consultório bem simples. Ó. Às vezes chega cliente aqui para mim que foi encaminhado, já passou por um monte de psicólogo, médico, psiquiatra, neurologista, né? A pessoa chega, hoje não tem tanto, né? Manda no e-mail, mas ainda surgiu, chega com os papelzinhos lá. Não, o médico me diagnosticou com isso, né? Ninguém falou que eu tomo isso, eu tomo, tenho que tomar tal remédio, depois o neurologista falou que eu tenho aquilo, e eu faço isso de verdade. Se tiver alguém aqui que me conhece, talvez já tenha vivenciado isso. Fala, você me desculpa, eu pergunto para a pessoa, são cópias ou são originais? Cópia, eu rasgo a frente dela, coloco aqui do lado. Eu não quero saber. Mas por que isso tem a ver, Júlio? Porque você sendo ansiosa ou não, depressiva ou não, tendo déficit de atenção ou não, você vai ter que lidar consigo mesmo, dentro das condições que você tem agora. O mais importante que o nome se é como vamos fazer para lidar com isso agora. Aquela coisa, é o resultado para que agora é a sua vida que está acontecendo, né? Então, os nomes só são úteis, de verdade, para profissionais. Por exemplo, para que serve eu falar que uma pessoa tem TDAH? Eu conversar com outro colega de profissão que faz um atendimento multidisciplinar comigo dessa pessoa e eu poder falar de forma abreviada que a gente entenda um conglomerado de características. A área jurídica é muito importante, a área trabalhista é muito importante, mas para o cliente em si, se você já entende como você funciona, né, como são as características nesse quadro, que diferença faz? Você chega aqui, você é ansiosa, eu falo para você, ó, esses sintomas para essa incidência, nessa gravidade, significa que você tem um transtorno de ansiedade generalizado, com crises de pânico. Aí você vai fazer o quê? Você vai para sua casa e continuar com o transtorno de ansiedade generalizada com crise de pânico? Esse que é o ponto, para a gente entender como resolver a ansiedade, né? Entendendo que elas são esses pensamentos acelerados e desorganizados que não deixam você construir o que você precisaria construir para viver bem, a gente tem que falar de saúde. E é isso que a maioria das pessoas não fala. Hoje se fala muito de doença, muito de problema, muito de morte, pouco de vida, pouco de amor, pouco de perseverança, pouco de resultados positivos. Bem por aí. Aqui não tem mais nenhuma pergunta no chat. Maravilha, né? Bom interagir um pouquinho, né? Senão falar, poxa, será que alguém está entendendo alguma coisa que eu estou me fazendo claro, né?
que tem a ver com a expectativa aí que as pessoas buscam nesse tema, né? Eu tentei não falar muito do Covid, porque a gente já está em um ano disso, bem dizer, né? 3 trimestres em cima disso, então tá batido, todo mundo já sabe o que é, muitos de nós tiveram já pessoas próximas que sofreram, vieram a óbito por causa dele. Não tem alguma informação sobre ele em si que eu acredito que seja relevante, né? O que cabe a nós são os ajustes, né? Como ajustar em relação a ele, né? Esse vírus, essa pandemia, esse novo mundo. Uma coisa que falou, né? O mundo é assim agora. Mesmo que venha diminuir, né? Que a gente vai ficando mais resistente, vacinas, a ciência toda vai evoluindo, diminuindo os óbitos disso, é uma nova doença que faz parte da nossa rotina. E a gente tem que conseguir ser saudável, não só fisicamente, mas também emocionalmente no meio de tudo isso. Esse é o único desafio, né? Por isso que eu acho que ficar ouvindo a rádio todos os dias não é tão vantajoso assim e gera ansiedade. Está sendo dito na rádio se você já tem conhecimento, só que gera mais medo, não te ajuda a se ajustar, né? Se sentir mais seguro, menos ansioso em relação a esse momento de pandemia. Eu quero fazer um comentário, né? Posso? Fica à vontade. Assim, que aconteceu comigo, né? Eu, quando iniciou a pandemia, eu tinha acabado de perder meu pai por um câncer. Aliás, ele não morreu do câncer, né? Mas foi proveniente. E eu estava, posso dizer que eu estava andando na contramão, como o Júlio colocou aí nessa rua. Em que sentido? Porque eu estava numa rotina de trabalho muito grande e com algumas situações, né, tanto profissional como pessoal, que estavam causando uma série de sintomas exaustivos, realmente. E eu já estava adoecendo, já estava vindo realmente sintomas de ansiedade, como que eu percebi isso, né? Começaram a vir alguns sintomas físicos, como pressão baixa, possíveis desmaios, insônia, começaram a vir muito cansaço físico, começaram a surgir alguns sintomas físicos, muitos pesadelos noturnos, né? Terrores noturnos, que a gente chama na psicologia. E aí aquilo ali chegou um ponto que eu tive que olhar para dentro de mim mesma, como o Júlio falou, e perceber que precisava de ajuda, né? Precisava mudar, precisava andar ali parar de andar na contramão e começar a andar na mão certa. E aí eu quis fazer esse comentário justamente porque nós do público evangélico, cristão, é muito comum a gente ver pastores, pessoas de dentro da igreja passar por problemas assim e não buscar ajuda, não comentar com ninguém, não falar nada, por um preconceito, como o Júlio falou, por medo do que as pessoas vão pensar. Imagina só se muitos aqui me conhecem pessoalmente, imaginem só se eu fosse ter esse medo, né? Eu, a pastora Samara, ou a doutora Samara, como alguns me chamam, fosse pensar assim, não, eu não posso buscar ajuda porque eu tenho que ser perfeito. Nós não somos perfeitos, né? Nós temos limitações. E antes de ser pastor, antes de ser psicólogos, antes de ser qualquer profissão, qualquer ação que nós tenhamos nessa vida, antes disso nós somos seres humanos. Imagine se eu pensasse assim, talvez hoje eu não estaria aqui. Porque as somatizações, como o Júlio falou, hoje são muito presentes, né? Vão acontecendo, vão surgindo as doenças. E aí, nesse processo, eu pude... A primeira coisa que eu fiz foi o afastamento, como o Júlio falou, não
na questão do relacionamento afetivo, mas o afastamento do trabalho, porque aquela situação em si, no trabalho, estava me trazendo muitos prejuízos, porque eu não estava bem. Então, eu aceitei que eu ia a um médico buscar ajuda, aceitei o afastamento por questões de saúde que me propuseram, que o médico propôs, que naquele momento era necessário. Busquei uma ajuda clínica, médica, tomei medicamentos, estou fazendo psicoterapia, estou aprofundando na meditação, no meu lado espiritual, buscando a Deus também mais intensamente em orações e buscando aproveitar esse tempo de outras formas, né? Buscando estudar, buscando assistir mais palestras, mais programações, tanto na internet como na TV, que vão edificar a minha vida e parar de olhar muito para o lado negativo das coisas que estão acontecendo no mundo. E realmente encarar esse novo que está aí na nossa frente, né? Então, eu tenho aprendido muito nesse ano. Posso dizer que comecei a pandemia de um jeito, com um pensamento, e estou encerrando com outro, completamente diferente. E mesmo passando por tudo isso, eu não parei. Em que sentido? Eu continuei me movimentando, né? Continuei me movimentando. Quem conhece sabe, nós continuamos aqui nas escolas, fazendo todas as atividades, mesmo que online. Nós éramos uma escola que funcionava 100% presencial. Esse ano, nós tivemos mais escolas do que o ano passado, que foi presencial. E nós fizemos todas as escolas na modalidade online. Então, tem coisas positivas para a gente observar e focar. Você falando, né, Samara, eu sempre observo isso, né, assim, sempre que tem um nível de trava na vida, né, que parece que estagna, automatiza, a coisa não anda, é um caminho na minha cabeça, tá? Me desculpa aí se meu parecer for não coerente à crença de alguém, parece que é contra o caminho do Criador, né? Na minha cabeça, do Criador que eu tenho. É através de amor, de prosperidade, de abundância, de incondicionalidade, né? E nesse processo é muito interessante, né? Eu gostei do que você falou sobre humildade. Entender que eu não vou ser perfeito nos aprendizados, né? Mas não esquecer o fluxo da rua, da coisa, ela é por aqui. Então, quando eu faço com desgaste, com sofrimento, com escassez, né? Igual nós já conversamos uma vez, né? Poxa, mas se eu sair do emprego e minhas contas? Teoricamente, eu não preciso me preocupar com isso se eu tiver com a cabeça alinhada, porque as possibilidades são infinitas de eu gerar monetização e ter prosperidade para mim e para minha família, né? Mas elas são finitas quando eu forço dentro daquela condição. Tem que ser desse jeito, né? Igual você deu outro exemplo agora, das aulas. Talvez no primeiro momento, nossa, não vai poder ter aula presencial, vai ser dos meninos, das meninas, do pessoal. Aí você tira a pressão um pouquinho e tem aqui uma outra forma, onde dá para contribuir mais, fazer. Então, normalmente, a questão da somatização, da ansiedade, está justamente em tirar a pressão de querer resolver a questão apertando mais o torniquete, né? Aquela coisa que eu brinco, eu falo quando falo dinheiro, a pessoa fala, não estou conseguindo resolver problemas financeiros. Então tá, chegou uma conta aqui, tem que pagar a conta. Se resolver o problema financeiro, você vai ter que pegar a conta, pôr na gaveta e parar de pensar sobre a conta. Porque você resolve problemas financeiros através de trabalho, não tem outra forma. E às vezes a pessoa nem se dá conta que ela está pensando na conta. Isso serve para tudo. Às vezes é uma dificuldade na nossa instituição, no nosso instituto. Às vezes é algo que aconteceu no relacionamento, né? Relacionamento íntimo é fantástico. Às vezes acontece um conglomeradinho de determinados eventos específicos e cria um conflito. E aí fica naquele conflito.
Se não parar um pouquinho e falar, ó, o conflito, peraí, dá uma trégua aqui para mim, vem para cá. Deixa eu ver como eu posso conversar com esse cidadão, com essa cidadã aqui, de uma forma onde você não fique em evidência o tempo todo, para a gente visualizar a comunidade. E se não colocam essas pausas, essas pausas que eu falo, essas escolhas conscientes, fica literalmente inviável, impossível passar por qualquer processo de transformação, incluindo lidar com a ansiedade, né? Porque a ansiedade não vai sumir do nada, ela vai, ou essa questão que foi condicionada, esse pensamento acelerado, desconfortável, disfuncional, ele vai se manter, a escolha consciente vai ser dentro dessa condição até que ela comece a se transformar. É por isso que é pesado. Por isso que tem até aquela brincadeirinha que eu falo bastante com o pessoal que me acompanha, que o falar é fácil. Né? Eu escuto isso. Às vezes eu falo, falar é fácil. Falo, é justamente por isso que eu não falo que as coisas são fáceis. Falo que elas são trabalhosas, mas elas são possíveis, né? Toda transformação é trabalhosa, não importa qual contexto que seja. Você construir um relacionamento, você terminar um relacionamento, você começar um relacionamento, você educar um filho, você aprender a lidar, perdoar ou ser perdoado por pais, você aprender a tocar um negócio, aprender a ter um emprego, uma atribuição diferente, fazer um negócio novo, você aprender a evoluir nível de consciência, para perceber a percepção crítica de um jeito mais elevado. Nenhum deles vai não ter trabalho, né? Então, basta entender em qual caminho, né, em qual curso eu tenho que andar. E às vezes, para nós, eu gosto muito de fenomenologia. A segunda pós que eu fiz em gestalterapia era uma escola baseada em fenomenologia. E é justamente ver o evento como ele é, qual que é o fenômeno. É esse resultado daqui. Eu solto o lápis, ele cai. Se eu soltar ele bater a ponta, ele quebra. Se eu pegar um monte de lápis igual, vai acontecer igual. É fenômeno, ele acontece assim. Tem a gravidade aqui, isso é um fenômeno. Acontece. É real, dependente da minha percepção. E para a gente mudar alguma coisa na vida, a gente tem que trabalhar com fenômeno. Toda vez que eu tento trabalhar de tal forma, eu gero dívida, eu não consigo prosperar. Quando eu chego em casa e penso em agir de tal maneira, eu gero conflitos com a pessoa que mora comigo. Quando eu tenho contato com meus pais, surgem determinados assuntos e não fluem. Existem muitos fenômenos na vida de todos nós, dependente do seu nível de percepção, do outro, que podem sim ser avaliados e eles podem ter ajustes breves que eu falo hoje, amanhã, depois. Só que isso não pode olhar para um processo desse e colocar ansiedade em cima disso. Comecei a tratar meu esposo, minha mulher diferente, mas eu quero que tudo mude para amanhã. Tá bom, pedi demissão, comecei um negócio novo, mas agora eu quero ganhar dinheiro rápido, porque esse negócio já tem que pagar todas as contas de hoje para amanhã. Me converti, fui à igreja, agora entendo que tem um Deus assim assado, agora pronto, já sei, agora todos os problemas estão resolvidos. Tem que ter um tempo para que você realmente se torne aquilo que você começou a pensar, né? Se envolva. Por isso eu achei muito legal, né, o que a Samara falou de humildade. Eu considero uma das palavras-chave em qualquer trabalho para melhoria de ansiedade, independente do quadro clínico, qualquer pessoa. Humildade para aceitar minhas dificuldades, minhas imperfeições, acolhê-las, né? Aceitar. Eu sou assim, nesse momento, e me permito me transformar da forma que eu considerar necessário e que eu escolher através do meu livre-arbítrio, nas condições que eu conheço, nas informações que eu tenho sobre o meio que eu vivo, os contextos que eu vivo. Essa humildade é fundamental para um tratamento até psicológico andar bem. Não tem jeito, tem que ter. Ok, tem um comentário. Ao ouvir essa exposição, percebo que informações negativas, além de não contribuir para a nossa edificação e nem positivamente,
causam transtornos desnecessários e contaminam nossas vidas. Sei que não podemos fugir disso, mas é melhor ouvir relatório positivo. Sim. Por isso que eu faço quando eu faço acompanhamento com alguém, eu pego tudo. Eu pego, por exemplo, a celular. O que você vê no celular? É saber filtrar de verdade, é silenciar, seguir apenas as pessoas, os perfis que você conhece, que vão dar informações de valor para você, para o momento que você precisa agora. É talvez silenciar alguns jornais que estão amando, a gente fala, né, postando só tragédia. É assustador, por exemplo. Tem coisa que não tem jeito. Eu vou pensar numa aqui, ó. Desde 15 anos de idade, eu não assisto TV. Não tem como. A não ser que seja para pôr uma coisa que eu selecionei, um filme, um documentário, uma série que eu já tenho selecionado. Porque todas as vezes que eu liguei aquele negócio, estavam falando de alguma coisa horrível que tinha acontecido e que eu não poderia contribuir de nenhuma forma. Não tem como. Eu tenho que começar dentro do meu ambiente. Em vez de eu olhar lá e falar, fulano matou, estuprou. Poxa, eu posso fazer uma oração, desejar qualquer tipo de bem, acolhimento, orientação em qualquer nível que aquele nível de consciência esteja. Isso eu consigo fazer assim. Mas às vezes a minha atenção está voltada lá e eu não estou nem conseguindo resolver os conflitos que eu tenho dentro da minha casa. Você vê como gera uma dissociação de realidade, né? Eu projeto minha atenção num problema coletivo e não tomo consciência sobre a minha própria vida. Aí, imagina, isso é um combustível perfeito para a ansiedade. Bacana, ótimo posicionamento aí, ótimo feedback. Ok. Tem uma pergunta. O que são as síndromes do pânico e como proceder quando alguém apresentar uma? Uhum. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Síndrome significa vou falar, um conglomerado de sintomas. Síndrome são vários sintomas. Então, a pessoa tem vários sintomas relacionados à ansiedade, com determinada incidência. Então, esses sintomas acontecem de tal em tal período, com tal frequência, com tal gravidade. Isso está no nosso DSM, tem um livrinho lá que coloca esses pareceres para a gente poder dar um diagnóstico. E que tem que estar incluso crise de pânico, ataque de pânico. E esses ataques também tem que ter uma periodização. Para você lidar com uma pessoa que está sofrendo com isso, a melhor forma, primeiro, é acolher sem julgar. Como assim acolher sem julgar? Não tentar mensurar a dor ou os prejuízos que essa pessoa está sofrendo por aquilo e dar um espaço para que ela seja aquilo, ela seja essa pessoa com esse problema nesse momento. Então, não é você tem que voltar a trabalhar. Não, deixa, primeira coisa. E o segundo é ver a disposição dela para estar enfrentando isso. Porque às vezes você chega com uma sugestão, poxa, você deveria estar indo ao psicólogo ou ao psiquiatra. E a pessoa não está se sentindo capaz daquilo naquele momento, ela está extremamente fragilizada. Então, em vez de sugerir, você pode perguntar para ela: como eu posso te ajudar? O que você gostaria de conversar? Você quer que eu compartilhe alguma experiência minha com você? Você acha que vai ser rico para você ou talvez útil? Eu tento te mostrar alguma coisa na minha vida onde eu consigo agir sem ansiedade, onde eu vejo diferente. Você quer me contar mais sobre algumas coisas que você esteja passando, que está te prejudicando? Quem sabe você contando, a gente trocando ideias. Então, é nesse sentido, entendeu? Às vezes a gente fica muito direcionado só no como ajuda, como ajuda, como ajuda, mas nenhuma ajuda vai me dar a capacidade de invadir o livre-arbítrio do próximo. Então, é bem acolher e acompanhar. Puder levar a pessoa no psicólogo, acompanhar ela lado a lado, passo a passo, naquilo que ela estiver disposta, numa igreja, né? Muitas instituições, igual o grupo de vocês aqui, parece muito bacana. É um trabalho muito rico, com várias possibilidades, com pessoas com experiências semelhantes. Conversar com pessoas com experiências semelhantes é interessante. Conversas que tivemos igual aqui hoje,
Mostrar para a pessoa, falar, às vezes ela, negócio que a gente falou de configurar o celular, você vai lá, tá te mostrando algo, ela te mostra uma notícia ruim, você fala para ela, em vez de julgar ela, né, fala, poxa, eu não quero ver isso não, porque isso me deixa inquieto, me deixa ansioso, é muito ruim, eu não consigo lidar bem com isso. No meu celular, eu escolho não ver isso nesse momento. É diferente de eu chegar e querer falar o que o outro tem que fazer. Eu compartilho o que eu tenho e acolho o que o outro tem. Tem que ter tem que ser construída, né, numa linguagem bem sadia entre as partes. É o melhor jeito de ajudar. Ok, Júlio. Bom, a hora passou que ninguém nem viu, né? Quando a gente fala de coisas interessantes, né, pelo menos para nós que estamos aqui, o tempo flutua, né? Olha, tem um comentário aqui. Parabéns pela aula. Deus falou muito comigo através da aula de hoje. Obrigado, amém. Eu também eu confesso que senti uma sensação muito gostosa no peito, tendo esse contato aqui com vocês, mesmo não vendo, não interagindo com todo mundo, né? Me senti muito bem desde a hora que fui convidado por você. E sou muito atento à minha intuição nesse sentido. Nunca me deixou na mão, né? Questão de ter contato com pessoas boas. Então, para mim, foi muito confortável mesmo, muito agradável. Ok. Muito obrigada, Júlio. Que Deus lhe abençoe, lhe prospere cada vez mais. Uma outra pessoa falou aqui, aula muito proveitosa, edificante. E uma outra pessoa que nós acompanhamos aqui presencialmente respondeu, ele falou tudo o que passei. De fato. E está bem hoje, né? Que bom. São 10 anos acompanhando pessoas com ansiedade, é muita coisa em comum, né? E lógico que cada um vivencia de forma única, mas o transtorno em si tem uma base de funcionamento igual a ruazinha, né? A mão. É bem comum ter semelhança nas descrições. Ok. Muito obrigada, Júlio. Meu esposo chegou Eu que agradeço. do meu lado. Deixa eu Oi, Júlio. Satisfação. O teu nome é o nome do meu pai. Muito tem o nome de uma pessoa interessante. Fiquei muito feliz por isso, você ter dado a sua disposição para esse espaço aqui. A Jocum agradece. Isso foi muito fundamental, falou muito, sabe? Queria ter palavras para agradecer você. E que Deus abençoe aí, né? E que tudo que você fizer, né, prospere e abençoe vidas. Eu sei que você é um abençoador de vidas. Muito grato mesmo, viu? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito feliz de conhecer um grupo de pessoas como vocês. É gratificante para mim. Uma sensação muito boa. Ok, Júlio, então. Uma boa noite. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Uma ótima noite. Amém. Até a próxima. Acompanha até em casa agora. Amém. Que vê novas almas com ele, hein? Fico à disposição. Se tiver algum tema que eu tenha conhecimento. Okay. Ano que vem teremos muitas coisas, muitas surpresas. Maravilha. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.